aguardando um destes conseguir na frequência. Y3SS, Marcelo. Temos um aparelho aí na frente, Marcelo. Que aparelho é esse? Bem, esse equipamento é o conhecido acoplador de antena, ou casador de impedância também, como é conhecido em termos menos técnicos. O nome conhecido dele também seria o antenna tuner, em termos em linguagem americana. E o que são esses aparelhos, Marcelo? Bem, como o nome já diz, um sintonizador de antena, ou casador de impedância, ele faz exatamente isso, ele serve exatamente para isso. Ou seja, ele adapta uma antena a um equipamento de rádio, em quaisquer condições que esteja essa antena. E em que situação, Marcelo, ou em que situações esses acopladores de antenas são utilizados pelo radioamador? O radioamador nem sempre tem espaço para instalar uma antena adequada à banda, à frequência em que ele está se comunicando. Porque normalmente as antenas são muito grandes para instalar em cima de prédios ou mesmo em residências. A altura dessas antenas também é um compromisso muito crítico em função do desempenho e das condições de operação nessa antena. Bem, então o radioamador normalmente instala uma antena adequada, ou mais ou menos adequada ao funcionamento do seu equipamento de rádio, em uma ou duas das faixas em que ele pode operar. Para a operação nas outras faixas, esse equipamento, esse antenna tuner, esse casador de impedância, ele adapta a antena que o radioamador está utilizando ao seu equipamento de rádio. Ou seja, ele adequa a situação, ele faz com que o rádio enxergue uma antena ideal. Ele faz a adaptação do rádio à sua antena, ou seja, ele faz com que toda a potência do equipamento de rádio seja transmitida, seja irradiada por essa antena, independente das condições, muitas vezes precárias, dessa nossa antena. Marcelo, e quais as vantagens que tem um radioamador de utilizar um acoplador de antena? Ele pode operar sem acoplador de antena e, se utilizar, qual a vantagem que ele tem nisso aí? A gente pode dizer que um acoplador de antena só traz vantagens, em termos técnicos só traz vantagens. Principalmente pelo fato de ele possibilitar que toda a potência do equipamento de rádio seja enviada à antena, seja irradiada. Porque ele transforma as condições precárias da antena em condições quase ideais para o equipamento de rádio. Bem, além disso, o acoplador de antena atua como filtro, ou seja, qualquer componente indesejável que exista no nosso sinal transmitido, alguma frequência que possa causar alguma interferência, alguma distorção, o próprio acoplador de antena atua como filtro. Ele evita que esses componentes, esses sinais espúrios que possam causar interferência, cheguem à antena. Ou seja, ele faz com que apenas o nosso sinal, com toda a sua potência, seja enviado à antena e transmitido. No caso, ele, além disso, poderia melhorar as condições de recepção, também pelo fato de adaptar a antena ao equipamento de rádio. Ele melhora vamos dizer, os sinais, diminui o ruído e outros fatores dessa ordem. Marcelo, toda vez que se fala em vantagem, já é óbvio, a gente também fala em desvantagens, né? E nessas desvantagens eu citaria duas situações, Marcelo. A desvantagem de não ter o acoplador de antena e a desvantagem de, mesmo tendo, quais os problemas que poderiam surgir. Então são duas respostas até. Bem, o fato de não ter o acoplador de antena nos limita a operação em frequências ou em faixa de frequências em que a nossa antena tenha um desempenho aceitável. Ou, em outras palavras, que o nosso equipamento de rádio
seja compatível com a antena que estamos utilizando. Bem, mas só nessas condições. Se eu tenho uma antena projetada para operar numa frequência e eu quero operar numa frequência bem diversa desta, possivelmente o meu equipamento de rádio não tolerará as deficiências da antena. Pode, inclusive, provocar defeitos, ou falhas, ou quem sabe até uma pane no equipamento de rádio. Os equipamentos mais modernos têm proteção quanto a esse tipo de coisa, ou seja, eles não transmitem se a antena não está em condições de transmissão. Bem, fora isso, nós, de posse de um acoplador de antena, temos condições de operar basicamente em qualquer frequência, em qualquer banda de frequência, com uma antena que muitas vezes pode ser até um pedaço de fio esticado em cima do telhado da residência. Quer dizer, uma coisa extremamente precária. É a maior vantagem do acoplador. Poderia citar também o trabalho, vamos dizer, de acoplar a antena. Às vezes pode levar alguns minutos o camarada ali ajustando, tentando obter as condições ideais através do acoplador. Mas, na realidade, em função das vantagens, ou seja, a possibilidade de operar em qualquer antena, qualquer faixa, justificam essa perda de tempo, essa mão de obra até. Atualmente existem acopladores de antena que fazem todo o processamento automático, são equipamentos dotados de microprocessador que analisam a antena e procuram obter, por meios automáticos, todas as condições ideais para o funcionamento do nosso equipamento de rádio. E com relação à ética operacional, Marcelo, tu terias alguma coisa a colocar? Bem, o acoplador de antena é um equipamento muito simples de ser utilizado. Não existem, assim, maiores normas éticas para a utilização de um acoplador de antena. É certo que, durante o processo de acoplamento, que o operador está lá ajustando o equipamento, procurando obter o máximo rendimento, procurando aumentar um wattzinho na sua potência de saída, durante esse processo, ele está colocando um sinal no ar, ou seja, dentro da faixa de operação dos radioamadores, ele está colocando uma portadora. Ele pode, se ele não escolher o lugar exato para transmitir, durante esse processo de acoplamento, causar um incômodo, causar uma interferência a outros radioamadores que estejam incomunicados nessa mesma faixa de frequências. Ou seja, ele tem que tomar um certo cuidado na operação do acoplador, que ao acoplar, por exemplo, reduzir a potência do equipamento de rádio para o mínimo necessário ao funcionamento do acoplador, ou seja, ele ter condições ali de acoplar, mas com uma potência reduzida, que não cause interferências em outros radioamadores. Ou então, por exemplo, acoplar fora de uma frequência em uso, que seria uma condição necessária. Ele teria que procurar, dentro da faixa de interesse, uma frequência que não estivesse sendo utilizada para sintonizar. E além do que, durante o processo de sintonia, antes ou depois, ele deveria declinar o seu indicativo de chamada e dizer o que está fazendo na frequência, ou seja, PY3SS sintonizando a antena. Coisas assim. São normas éticas que melhoram o convívio de todos os radioamadores dentro das faixas, que, por sinal, estão muito congestionadas. Amadores do rádio emissão, vanguardeiros da terra e do ar.